Olá, meus queridos, saudações patrióticas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Melhoramentos, o seu canal de diversão, informação, conhecimento e entretenimento, destinado ao público sem tempo, porém sem comprometimento. Neste vídeo de hoje, eu trago para vocês um pouco da nossa cultura, língua portuguesa, né? A norma culta gramática, que aí vem sendo negligenciada, infelizmente, por alguns agentes públicos aí que trabalham nas já depreciadas delegacias territoriais, circunscrições policiais, né? Notadamente os profissionais aí, policiais civis, que vêm com muito sacrifício, exercendo aí essa quase impossível missão de servir e proteger. Beleza? Pessoal, eu tenho observado que na confecção de alguns BOs, notadamente quando esse BO é confeccionado por um agente público lá, existe uma certa inobservância das regras gramaticais, né? Por exemplo, eu vou utilizar um BO que eu registrei há um tempo atrás, né? Na verdade há mais de 10 anos, onde cometia-se, né, fatalmente um erro aqui gramatical. O cara digitou lá tipo de envolvimento, vítima, me identificou, né? Eu, Robson, naturalmente meu nome é o sujeito, substantivo comum, gênero masculino, né? Isso é uma norma culta da nossa gramática. Ao que, no momento de fazer o registro, ele colocou cutis, que é correspondente à nossa cor de pele, né? Sexo masculino, ou seja, já estou identificado. Mas quando chegou na hora da nacionalidade, e aí, que nacionalidade eu pertenço? Naturalmente, se eu estou identificado, eu, Robson, minha nacionalidade tem que corresponder, tem que haver uma concordância nominal entre as palavras. Minha nacionalidade é brasileiro e não brasileira, como vocês podem observar aqui. Não sei se vai ser possível essa visualização, mas chega aqui no quesito nacionalidade, ele digitou brasileira. Aí complica as coisas. Aí agora eu vou trazer aqui de forma mais clara, porque infelizmente a câmera não traz uma boa resolução aí. Bom, como eu havia exemplificado, né, no caso estou me tomando aqui como um exemplo o substantivo lá, o sujeito, né, no caso eu, ele é próprio, comum, né, mas pode ser abstrato ou comum de dois gêneros. No caso, ele abrange tanto o gênero masculino quanto o feminino, mas não é o caso, né? Então, observemos o seguinte, para ficar explícito, melhor explicitado para vocês. Eu, Robson, né, sujeito, né, substantivo comum, né, nome próprio, gênero masculino, que já estou identificado. Estado civil, solteiro. Nacionalidade, brasileiro. Por que, Robson? Porque eu estou identificado. Meu nome pertence ao gênero masculino. E como não existe o gênero feminino para esse nome, naturalmente eu tenho que trazer as palavras subsequentes no registro, elas têm que estar em concordância com o meu nome, identificando justamente o meu gênero masculino, ok? Uma forma simplificada, a fim de facilitar essa compreensão, eu copiei de uma gramática, não tenho vergonha de falar, é objeto de pesquisa, então vamos a ela. A norma culta gramática diz o seguinte, que eu, o sujeito, quando identificado como pessoa, é um substantivo abstrato e comum de dois gêneros, porque pessoa pode se referir a ele ou a ela. Sendo assim, se a pessoa não está identificada, mas a palavra pessoa termina com a vogal, né? A letra A, automaticamente eu trago porque
subjetivamente, entende-se que é o gênero feminino, pois termina numa vogal, que pode ser letra A, E, I ou A, E ou I, no caso. Em algumas palavras, como por exemplo tupi, guarani, acaba remetendo, sugerindo o gênero masculino, ok? Mas nesse caso aqui específico, pessoa, eu automaticamente tenho que trazer para o gênero feminino por causa da subjetividade. Como pessoa termina com a vogal, eu trago naturalmente meu estado civil vai ser solteira, a nacionalidade brasileira. Para eu trazer para o masculino, aí ocorre outra situação, já aqui exemplificada. Quando eu sugerir que é um indivíduo, né, sugestivamente do sexo, do gênero masculino, automaticamente também vai aplicar-se a regra. Eu, enquanto indivíduo, subentende, é um substantivo comum, indivíduo, que remete a palavra ao gênero masculino. E além de ser um substantivo comum, ele também é um substantivo abstrato, porque ele não determina quem é a pessoa, ou o indivíduo, no caso. Então, automaticamente eu também trago, aplicando a regra da vogal, que excetua as letras O e U, que também são vogais, mas, em vias de regra, elas sugerem de forma implícita o gênero masculino. Então eu trago também essa nomenclatura para o gênero masculino, ou seja, estado civil, solteiro, nacionalidade, brasileiro. Então, a norma culta ela é muito rígida em relação a esse tipo de classificação aí de gênero. Porque na realidade só existem dois gêneros, o masculino e o feminino. Apesar que existem aí algumas misturas aí, inventam-se palavras que não constam da nossa gramática, da nossa norma culta, né? Por exemplo, eu acho absurdo essa coisa de falar todos, todas e todes. Todos é o quê? Aí neste exemplo, por exemplo, a palavra todos, que é um adjetivo, todos, todas, o adjetivo todes não existe. Se você for olhar uma gramática, você não vai encontrar esse adjetivo, porque ele não pertence à nossa norma culta, à gramática. Os adjetivos, né, que são palavras que dão qualidade ao substantivo ou ao sujeito, né, eles são empregados também nessa forma, variação de gênero, número e grau. Eles podem ser também, alguns pronomes podem ser utilizados no aumentativo como um grau diminutivo. Todinho, todo, todos. E aí, com todas as suas variações, né? Por exemplo, eu trago um exemplo aqui, ainda nesse erro gramatical ao qual aqui estou tentando explicitar para os senhores, é o seguinte: eu tenho um novo exemplo aqui. Eu, Jandira, não sei se vocês podem visualizar aí, é um outro exemplo. Eu, Jandira, Jandira também, né? Quem lembra aí da classe gramatical, né, dos pronomes? Tem aqueles pronomes pessoais. Eu é um pronome pessoal. Mas, no caso, o gênero é feminino porque o nome sugere esse gênero, né? Ele explicita que a pessoa é do sexo feminino. Então, Jandira, um nome feminino, né, um nome próprio, substantivo comum, não é comum de dois gêneros, é um substantivo feminino. Então, ele traz o nome para o gênero feminino. Então, eu acompanho. Além da alteração, é claro, o estado civil varia de pessoa para pessoa. No caso aqui, a Jandira aqui do exemplo, ela é casada. Então,
eu trago também a palavra casada, né, que é um adjetivo. Sugere, né, um adjetivo aí que sugere grupo, porém não é grupo, é, no caso, é a interação de uma pessoa que possui um companheiro ou companheira, né? Existe aí um vínculo afetivo, então eu trago automaticamente, ela é do gênero feminino, eu trago também a palavra do gênero feminino, casada. E a nacionalidade, e aí, Robson, a nacionalidade da pessoa também acompanha? Lógico, se ela está identificada, que é o gênero feminino, o seu estado civil também delimita que ela pertence ao gênero, né, ao sexo feminino, naturalmente a nacionalidade também vai acompanhar. Aí eu já não digo brasileiro, eu digo brasileira. Observe, ok? E para finalizar essa explicação básica, eu trago um nome, né, um substantivo, um nome próprio, substantivo comum de dois gêneros. Por exemplo, o nome próprio, Gabriel, ele existe na sua forma no gênero masculino e, acrescido da letra de uma vogal, ele se torna feminino. Gabriel, Gabriela. Então existe o Gabriel, sujeito, substantivo comum, nome próprio, no gênero masculino, Gabriel, no gênero feminino, Gabriela. Automaticamente vai ocorrer a mesma situação. Eu tenho que trazer o estado civil dessa pessoa, porque aqui, no objeto da frase, né, no contexto geral do nome, a pessoa ela está identificada como gênero ou masculino ou feminino. Vai depender do registro lá, do registro civil da pessoa. O que acontece? Se no caso Gabriel for do gênero masculino, ele vai trazer também o seu estado civil e a sua nacionalidade para o gênero masculino. Gabriel, filho de A mais B, estado civil solteiro, nacionalidade brasileiro. Da mesma forma, a pessoa de Gabriela, nome próprio, substantivo comum, porém gênero feminino. Então eu vou trazer também o seu estado civil e automaticamente a sua nacionalidade. Para que haja uma concordância nominal, eu tenho que trazer também essas duas situações também vão acompanhar o gênero da pessoa, do indivíduo. Gabriela, estado civil, solteira. Olha o A aqui entre parênteses. Nacionalidade brasileira, porque ela está identificada. Através do nome próprio, você consegue determinar o gênero da pessoa automaticamente, pela norma culta, pela gramática, você tem que trazer o gênero da pessoa também tem que corresponder ao seu estado, à sua situação, né? A sua situação funcional. Ela é solteira e também é brasileira, ok? E dessa forma consegue-se evitar aí essa confusão generalizada aí na maioria das DPs. DPs Brasil aí afora, ainda se comete muito esse erro tipográfico, né? Erro léxico e, por que não dizer, erro de grafia, erro gráfico, pois a gente acaba remetendo, ainda que acidentalmente, as pessoas a uma condição de até de constrangimento. Porque imagine, eu chego lá, Robson, nacionalidade brasileira, pô, você é macho ou é fêmea? Já começa aí uma confusão interna do próprio agente. Então, eu sugiro aí aos caros companheiros que façam dessa forma aqui, como foi explicado. Acompanhe sempre
o nome próprio da pessoa, que ele por si só já sugere o gênero. Ainda que a pessoa seja lá um trans, seja um homossexual e tal, o que vai valer, na realidade, é o registro, não o que a pessoa diz. Então, se atente para essa situação, para evitar constrangimentos e possivelmente, talvez aí, não é o vosso caso, não acredito que aí isso chegue a gerar um processo aí na justiça, com uma possível indenização aí por danos morais, né? Eu acredito que não. Mas do jeito que a justiça brasileira anda hoje, né, capengando aí das pernas, com vários erros de interpretações, eu mesmo sou vítima de um erro de interpretação que me mantém afastado do serviço público desde 2016. Eu não vou aqui entrar nessa seara, porque não é, infelizmente não é assunto do vídeo, mas é bom que se trate dessa forma, para que as pessoas abram o conhecimento, né, e tenham realmente uma visão do que é a coisa. Porque é muito fácil cometer erros, difícil é consertá-los. Alguns erros aqui é um erro memorável, mas plenamente consertável, plenamente corrigível. Basta apenas aí que a pessoa se mantenha atenta às regras aí, as classes gramaticais de cada nome. Não se trata de nome próprio, você está lidando com pessoas, então lidar com pessoas já é um processo naturalmente difícil. Que dirá você ter que se deparar com uma situação desse tipo aí, que venha a causar constrangimento tanto para o servidor como para a vítima que está lá a prestar depoimento. Ok? Obrigado aí pela audiência. E se gostou do vídeo, deixa o seu gostei. É muito importante para a plataforma identificar. Sugestões e comentários podem ser postados logo abaixo aí. Tem um link aí da descrição. E é só. A gente vai ficando por aqui. Saudações patrióticas e até o próximo vídeo. Bye!